Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A todos. Louvamos a Deus de podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. E vou liberar as crianças, para o culto delas. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Ezequiel. É um livro pouco falado e a gente às vezes não entra muito no Antigo Testamento, mas hoje nós vamos falar, ver o que Deus pode colocar em nosso coração e possa falar conosco nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Dá um tempinho para os irmãos acharem. Nós vamos ler a partir do verso 11 ao 19. Está ali, Ezequiel, capítulo 28, verso 11 em diante, até o 19. Vamos ler a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tomei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nós te damos graças pela bondade e pela misericórdia. Nós louvamos o teu grande nome, porque podemos estar na sua casa mais uma vez, num domingo abençoado, num dia abençoado, numa noite abençoada, em que já sentimos a sua presença, já louvamos e oramos a ti nesta noite, ó Pai. Portanto, ó Deus, continue conosco, que o Espírito do Senhor continue nos alimentando, nos orientando, nos dirigindo, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Portanto, ó Deus, abençoa-nos com a tua palavra. Fale de forma profunda ao nosso coração, e assim seja, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele foi exilado para a ilha, para a Babilônia, bem adolescente. E o profeta Ezequiel era aquele profeta que Deus dava a ele muitas visões profundas, revelações muito profundas. E ele foi levado na segunda leva
em que foi levado a primeira leva, ele foi na segunda leva de Israel para ser preso por Nabucodonosor. E lá então ele teve várias revelações. Então ele registra, Deus manda fazer os registros das suas revelações e também como das suas profecias. E aqui, nesta passagem, no capítulo 28, Deus manda então ele registrar e ele fazer uma lamentação sobre um rei de Tiro, uma cidade de Tiro. Deus dá uma ordem para o profeta que, na verdade, essa lamentação é como se ele fosse cantar uma canção de tristeza por causa do fim do rei de Tiro. Olhe, ó meu profeta, cante uma canção, cante uma lamentação, porque o rei de Tiro está chegando o seu tempo de fim. Esta cidade, irmãos, de Tiro, ela enriqueceu explorando os seus vizinhos com a ordem do rei de Tiro. Os escritores antigos se referiam a esta cidade como uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulos. Eles faziam de tudo e não importavam os meios para que a cidade crescesse, para que se desenvolvesse, para que a cidade fosse rica e poderosa, isso, lógico, com o aval deste rei. E este rei era um centro, e ela era um centro de idolatria religiosa, porque este rei de Tiro, ele permitia essa idolatria religiosa e também muita imoralidade sexual, ou seja, a cidade de Tiro estava totalmente depravada, blasfêmia, idolatria, imoralidade sexual, mas esse rei estava enriquecendo em cima disso, por causa do seu comércio, da autoridade do seu trabalho, daquilo que ele exercia em cima da nação e, óbvio, do povo que estava ali no seu poder. O rei de Tiro, então, ele foi repreendido por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Ele se gabava das suas riquezas e também da boa localização da cidade, onde vinha muitos comércios para negociar em Tiro. Então esse rei, ele se enchia o seu peito, ele achava que aquilo ali era maravilhoso e tudo era glorioso para ele, ele recebia nomes e mais nomes, e ele tinha então aquele poder, aquela autoridade sobrenatural, e assim enchia o coração deste rei de soberba, orgulho, muita vaidade. Por isso, Deus, ao seu tempo, ele disse um basta. Ele usa o profeta Ezequiel para profetizar, e chega com esse basta do seu orgulho, da sua ganância, da sua avareza insaciável, porque tudo isto estava cheirando mal às narinas de Deus. Deus não estava satisfeito, irmãos, com tudo isso que estava acontecendo lá na cidade de Tiro. Então Deus diz para ele, veja no versículo de número 12, então Deus diz para ele, filho do homem, levanta uma lamentação, um choro, uma canção sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Aí Deus então diz para ele, para este rei de Tiro, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Este rei, ele era o modelo da perfeição, ele era o exemplo. A característica desse rei, Deus diz para ele, você era o exemplo, você era o modelo da perfeição. Quando as outras nações olhavam para ele, viam a perfeição neste rei. Olha que aqui, nós vamos entender, irmãos, e eu não vou me ater ao rei de Tiro, porque dá-nos a entender que há uma dupla referência aqui. Então veja que Deus, o profeta fala para o rei, chamando que ele era o selo da medida, o selo da perfeição. Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Veja a glória
que estava sobre este rei. Acontece, irmãos, que ele era uma criatura perfeita. Então Deus continua usando o profeta Ezequiel, mostrando as feições deste rei, e nos remetendo, irmãos, para uma outra criatura. Porque qual homem na terra tem essas características? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura, o selo da medida, ou seja, a referência da perfeição. Qual é o homem que nós podemos olhar aqui nessa terra e nós podemos dizer, este homem é referência, a não ser o Senhor Jesus? E mesmo assim o Senhor Jesus, ele não era referência na beleza física, porque em Isaías 53 a Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura, beleza nenhuma achávamos. Então Jesus não era modelo de beleza física, segundo o profeta Isaías. Mas qual é o homem que nós podemos ser modelo a não ser o Senhor Jesus? Na sua beleza, na sua glória, na sua perfeição em santidade? Nenhum homem na terra. Então, a quem que Deus está se referindo aqui? Dá-nos a entender que há uma dupla referência. Deus está querendo nos levar para uma outra visão, para um outro caminho. Então, no versículo de número 13 ao versículo número 15, Deus vai falar que essa criatura ela é perfeita. E vai dizer que essa criatura estava no Éden. Acompanhe comigo. No versículo 13 ele diz, tu estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí tem as pedras preciosas que estava neste ser glorioso. Toda pedra preciosa. Deus compara ele a um anjo, irmãos. Este anjo, ele estivesse no Éden. Este anjo é como se ele estivesse acompanhado no Éden. Ou como se ele fosse o próprio errante Adão, porque o homem que foi perfeito na terra foi Adão antes da queda. Então Deus diz para ele no versículo, estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa, olha as pedras preciosas que estão aí sobre ele, irmãos. Pedras maravilhosas incrustadas neste ser. E Deus compara ele a um anjo. Então, nós lermos a esses versículos, nós temos a impressão de que este rei, ele é muito mais do que simplesmente ou meramente um homem humano. Ele não é simplesmente humano. Qual é o homem que foi incrustado destas pedras preciosas? Qual foi o homem que estivesse no jardim do Éden? Então, o que pode ser uma descrição ao próprio Satanás, ao próprio Lúcifer. Parece então que este texto, irmãos, é de uma dupla aplicação. Ao mesmo tempo que está se falando do rei de Tiro, ao mesmo tempo nós podemos aplicar a Lúcifer, como a ACF vai descrever logo mais na frente a gente vai falar, que a ACF descreve ele como Lúcifer, e a Bíblia King James também o descreve também como Lúcifer em Isaías capítulo de número 14. Então vamos entender aqui que Deus está falando de um ser glorioso, em que ele criou, e o seu corpo era todo incrustado de pedras preciosas. Então o texto descreve a sua grande beleza, cita o nome de 9 pedras preciosas que faziam parte desta beleza. Imagine um ser, irmãos, forte, belo, glorioso, andando pelo jardim com pedras incrustadas no seu corpo. Que coisa gloriosa, que coisa esplendorosa, que beleza, que glória, que majestade que estava nessa criatura. É isto que Deus está nos levando para essa criatura. Aqui o texto descreve a sua grande beleza. O seu corpo era coberto dessas pedras preciosas. Você já viu alguma criatura desse tipo? Eu nunca ouvi. Mas a Bíblia descreve. Interessante, irmãos, que ele parece que tem alguma semelhança aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento eram cobertas de pedras preciosas, como está lá em Êxodo capítulo 28, versículos 17 a 20.
que as vestes do sacerdote eram cobertas de pedras preciosas. Então dá-nos a entender que esta criatura, ela tinha uma função sacerdotal, ela deveria fazer alguma função que adorava a Deus, que levasse para a glorificação a Deus, devido às suas pedras incrustadas no seu corpo. Assim Deus, através do profeta Ezequiel, descreve esta criatura aqui no versículo 13. Isso sugere que ele tinha funções especiais. Isso sugere que eles deviam fazer coisas que remetia outras criaturas, provavelmente, a adorar a Deus, que ele era o líder de levar essas criaturas para adorarem a Deus. Deus afirma que essas joias de ouro e toda essa beleza foram feitas para ele. Veja no próprio versículo 13, na parte B, Deus diz: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Dá-nos a entender que ele entendia alguma coisa de música também. No dia em que foste criado, foram preparados. No dia em que o Deus Todo-Poderoso fez, ele foi preparado com toda essa glória, com toda essa majestade, com todo este poder, com toda esta autoridade. Dá-nos a entender que Lúcifer era ministro de música, entendia de música, expert em música, e que ele tinha uma autoridade sacerdotal em milhares e milhares de anjos, e que ele governava essas legiões de anjos para levarem a adoração a Deus, e este era o seu comércio, e este era o seu serviço, esta era a sua função adotada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Que ser glorioso, que ser magnânimo, que ser maravilhoso. O próprio Deus fala da sua beleza, do seu resplendor, da sua majestade, e Deus então fala, assim ele identificado também, Deus vai dando adjetivos poderosos a essa criatura, e Deus o chama ele no versículo 14, de querubim ungido. Vejam só o texto no versículo de número 14, Deus diz: tu eras querubim ungido, para cobrir te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Esse querubim ungido, irmãos, não é outro, como eu estou falando. Ele só pode ser Lúcifer, o próprio Satanás. Em Isaías 14, versículo 12, da parte A, Isaías também fala em termos paralelo com Ezequiel, no capítulo 14, versículo 12, da parte A: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. O querubim ungido, ele estava no monte santo de Deus, ele era poderoso, ele andava no meio das pedras, onde tinha fogo, pedras afogueadas, irmãos, pedras brilhantes. Além do seu corpo ser todo incrustado de pedras preciosas, Lúcifer, ele andava no meio das pedras brilhantes. Aonde que ele andava? No jardim de Deus. Lá no Jardim do Éden, ele dá uma referência. Será que é o mesmo Jardim do Éden? Nós não sabemos, mas a referência estava no Jardim do Éden. E sobre pedras afogueadas andava. O que ele fazia nas pedras afogueadas? Serviço para Deus, glorificando a Deus, trabalhando para Deus. Este era o seu serviço. Imagine que glória, ele vai no Jardim do Éden, faz o trabalho para Deus, e depois ele retorna para o trono de Deus, apresenta o seu louvor, apresenta a sua glória, eleva a majestade ao êxtase, a glória do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, rodeado de milhares e milhares de anjos que o acompanham, porque ele é o querubim ungido. Este é a característica de Lúcifer. Veja, irmãos, que Deus apresenta ele então como um ser perfeito, bonito, glorioso, perfeito. Deus continua falando das características deste ser glorioso. No versículo 15 ele diz: perfeito eras. Veja que Deus usa as expressões, os adjetivos, tudo no passado. No versículo 12 ele fala: tu eras o selo da medida. Vejam que no versículo 14 ele fala: tu eras o querubim ungido. E no versículo 15 ele diz: perfeito eras nos teus caminhos.
desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito nos seus caminhos, irmãos. Antes da queda, Satanás era de fato, Lúcifer era de fato uma bela criatura, ou seja, ele era perfeito, não havia defeito em Lúcifer. Ele foi talvez o mais belo e poderoso de todos os anjos. Eu acredito que esse anjo Lúcifer não deve ser um tampinho, não, um anãozinho. Devia ser um anjo bonito, de uns 2 metros e alguma coisa, né? Poderosão. Não sei se ele era bombadão, mas ele era um anjo glorioso, porque Deus diz que ele era perfeito em sua formosura, no seu corpo, na sua estética, na sua beleza, em sua glória que o acompanhava, a glória do próprio Deus que o acompanhava. Assim Deus o faz a sua descrição. E o próprio Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por que hoje Satanás se transfigura em anjo de luz? Porque ele não tem mais essa parte gloriosa mais. Ele não tem mais essa parte maravilhosa em que as pessoas vão adorá-lo, se mostrar verdadeiramente como ele é. Então ele precisa se transfigurar em anjo de luz, porque ele não é mais anjo de luz, ele é anjo das trevas. Então quando ele vai se apresentar para nós, ele não se apresenta como anjo das trevas, ele não apresenta-se como anjo do mal, ele se apresenta como anjo da luz. Ele quer nos mostrar que tem coisas boas nele, ele quer nos mostrar que nós podemos segui-lo, ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo. Ele vai usar muitas expressões como anjo de luz, e nós precisamos entender e ter discernimento da sua voz, entender que as características de Satanás hoje é trevas, não é mais luz, e quando ele se apresenta para nós é simplesmente para nos enganar. Por isso precisamos ter o discernimento de Deus. Ele era chamado de querubim guardião. Provavelmente ele ficava diante da presença de Deus, guardando o trono de Deus, guardando a glória de Deus, louvando o Deus Todo-Poderoso, mas agora ele se torna anjo das trevas, ele não é mais anjo da luz. Mas Deus continua mostrando para ele o que ele era até o dia em que ele deixou de ser, porque Deus fala no versículo 15 ainda: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, acabou, até que foi achado iniquidade em ti. Como que foi achado iniquidade em Satanás, em Lúcifer? Lá no céu, nós não sabemos. Como que o pecado entrou lá no céu, nós não sabemos. Mas nós entendemos que Deus fez os anjos de livre arbítrio. Assim como também criou Adão e Eva com livre arbítrio. E essa arbitrariedade, esse livre arbítrio que eles tiveram, foi aonde que ele se lançou e deixou o coração obscurecer, por causa do seu comércio, por causa do seu trabalho, por causa daquilo que ele fazia para Deus. Nós não entendemos, até que achou iniquidade em ti. Veja, irmãos, então no versículo 16, ainda Deus então agora vai passar, não falar os adjetivos dele, mas Deus agora vai mostrar o que vai acontecer com ele. No versículo de número 16, mas na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Porque encheu o teu coração de pecado, eu te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Veja, irmãos, que Deus está aqui falando para ele que vai lançar ele por terra. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Por isso te lancei, por isso te fiz perecer, na multiplicação do teu comércio. Qual era a multiplicação do comércio de Satanás, de Lúcifer? Vamos falar Lúcifer.
Qual era a multiplicação do seu comércio? É que talvez a multiplicação do seu comércio é que ele tinha toda a autoridade de milhões e milhares de anjos no seu poder, irmãos, porque este era o comércio dele. Ele tinha que trabalhar para o Senhor, ele era sacerdote do Altíssimo, ele tinha que fazer os trabalhos de Deus lá na sua eternidade junto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando ele viu aquela hordas de anjos no seu poder e autoridade no seu poder, ele multiplica o seu coração, ele multiplica a iniquidade no seu coração, porque ele começa a pensar no seu coração, irmãos, ele começa a duvidar de Deus no seu coração, porque primeiro é criado os anjos, depois é criado os homens. Será que não houve inveja quando Deus fez os homens, a sua imagem, a sua semelhança? E talvez ele possa ter ficado preocupado. Olha, mais alguém, uma suposição, irmãos, a Bíblia não revela sobre isso, eu estou falando uma conjuntura. Talvez, pode ser que ele tenha pensado, olha, mas será que essas criaturas agora vão estar no mesmo patamar que nós, anjos, que nós que vamos estar aqui diante do Deus Todo-Poderoso? Quem são essas criaturas? Então, pela multiplicação do comércio, irmãos, por aquilo que ele fazia, olha a sensibilidade do homem que não tem o discernimento de Deus. Ele deixou-se abater pela soberba, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. O seu trabalho que ele fazia, a assistência que ele fazia. O orgulho, a soberba, a vaidade entrou no seu coração. A rebelião de Satanás resultou em Deus expulsando-o de sua presença, irmãos. Essa rebelião, essa atitude do coração dele, Deus não teve outra alternativa. Teve que expulsá-lo do céu, destroná-lo do céu, e para ele agora não tem mais jeito, irmãos, pois o futuro de Satanás será lançado no lago de fogo. Não tem mais jeito para Satanás. Satanás, ele não se dobra aos pés de Deus, ele não pede perdão, ele não tem como se arrepender dos seus pecados. Ele não volta para o Criador, Criador, eu te ofendi, agora que eu estou me rendendo aos teus pés, juntamente com os meus anjos que ouviram a minha voz. Não, ele não vai fazer isso. Ele está perdido eternamente. Ele não se volta, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele fez aquilo com as suas segundas intenções, ele sabia que ia ferir o Criador, mas fez, ele sabia que aquilo era soberba, mas ele fez, ele sabia que aquilo era orgulho, mas ele quis fazer desta mesma forma, por causa de inveja, porque achou que poderia ser alguma coisa superior que Deus. Então o coração dele não foi grato. Veja ainda o versículo 17, Deus vai falar sobre ele ainda. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa de teu resplendor. Olha o que Deus está falando, irmãos. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Por causa da formosura. Ele elevou o coração, ele pensou, que anjo glorioso que eu sou, que anjo maravilhoso que eu sou. Em vez de dar glória a Deus, por Deus ter feito ele tão belo, por criá-lo tão belo, ele eleva o seu coração. Ele teve orgulho, irmãos, de si mesmo. Ele se achou orgulhoso. Aonde ele ia, ele começou a ver que os anjos também achavam ele bonito, e o próprio Deus fala referência sobre ele. E como eu disse, é bem provável que ele deva ter sido o anjo mais lindo e mais glorioso de todos os anjos que Deus fez, por causa da tua formosura. Por causa da sua beleza, ele teve orgulho de si mesmo, irmãos, achando que ele era responsável por ser glorioso. A sua beleza o destruiu, a sabedoria dele parou no seu resplendor, não teve como ele crescer mais, não teve mais jeito, a sua beleza destruiu ele mesmo.
O seu resplendor feriu, parou ele, não teve mais como ir para frente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não dá a sua glória para ninguém, para outrem, Deus não dá. Todas as vezes que alguém vai querer tomar a glória de Deus, Deus não permite. Deus não aceita nenhuma criatura dele tomar sua glória, e nem ele dar a sua glória para ninguém. Então ele elevou-se o seu coração por causa do orgulho, a sua beleza, a soberba, a ambição, o orgulho, a vaidade, irmãos, destruiu a vida de Lúcifer, fez ele ser um anjo que não tem valor nenhum, imprestável. Imagine a posição que ele tinha, e a posição agora em que ele tem. Deus o jogou fora do seu reino. A Bíblia diz, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 12, 4, que 1/3 dos anjos caíram com ele. Ele fez uma rebelião no céu. Ele disse, eu sou glorioso, olha o resplendor que está em mim, olha o poder que está em mim, e conseguiu convencer de 3 partes, uma parte, 1/3, ele levou 1/3, deixou 2 no céu, uma ele trouxe para baixo juntamente com ele. 1/3 dos anjos caíram juntamente com ele, se tornando demônios, se tornando trevas. Anjos de luz se tornaram anjos das trevas, que estão nesses 4 cantos da face da terra. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, irmãos. 1/3 deles caiu, e Lúcifer foi banido do céu por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, impetulância, achar que ele é maior do que Deus, achar que ele é superior ao Criador, achar que ele poderia mais do que aquele que tinha feito. Porque os anjos, irmãos, não são a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus somos nós, humanos. Deus, quando nos fez, Ele nos fez com a própria mão. A Bíblia fala lá em Gênesis, Deus moldou o homem. E Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a semelhança. Mas aos anjos não, Ele disse a palavra bara, haja, construa. A palavra que saiu da boca de Deus, Ele fez os anjos. Mas nós, Ele fez a imagem e a semelhança do Criador. Nós, você, eu, nós somos a imagem e a semelhança do Criador, irmãos. É diferente de quem era Lúcifer. Olha a glória que estava sobre ele, mas ele não reconheceu isso. Ele não entendeu quem era o seu Criador. Aí, para nós encerrarmos aqui no verso 18 e 19, nós vemos que esse rei Tiro, ele recebe a motivação da força do diabo. O mesmo espírito que estava lá, o mesmo espírito de Lúcifer, que fez ele se rebelar contra Deus, ele entra no coração do rei Tiro. Por isso que Deus faz a referência a ele, mostrando que é os seres humanos. O mesmo espírito, irmãos, que incentivou Tiro. O rei de Tiro, além de ganancioso, ele era soberbo, ele era violento, ele era mau, ele é perverso. Ele se achava um Deus, a sua forma de concluir e conduzir os negócios era desonesta. Assim como Satanás, Lúcifer foi desonesto no céu. Os negócios para ele negociar, para ele conduzir, tinha que ter sido com humildade, com serenidade, para a glória de Deus, mas houve engano, desonestidade. Então o espírito de Satanás age desta mesma forma, ele se gaba. Por isso que os homens são pretensiosos, orgulhosos, soberbos. Nós somos assim, seres humanos caídos, soberbos, avarentos. Essa é a nossa característica, irmãos. Em Isaías 14:14 ele diz, o próprio Lúcifer disse, serei semelhante ao Altíssimo. Em Isaías 14:14 ele falou, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem é a criatura para ser semelhante ao Altíssimo? Ele tenta ser semelhante ao Altíssimo. Foi isso que ele disse para Eva, como Deus serei, em Gênesis 3:5.
Olha, você pode comer de todos os frutos que Deus falou? Não, Deus não disse isso não, porque o dia que você comer, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser parecido com Deus, em Gênesis 3:5. É a artimanha de Satanás. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, irmãos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus sempre vai resistir aos soberbos, aos orgulhosos, aos vaidosos, aos maldosos. Deus sempre vai resistir. A soberba sempre foi inimiga de Deus, sempre. Reinos caíram por causa da soberba. Deus destruiu Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Herodes, os Césares. Homens poderosos, irmãos, ao longo dos anos caíram por causa das soberbas. Homens que se achavam poderosos, que ricos, que tinham governos e autoridades sobre as pessoas, as suas soberbas os fizeram cair. A soberba de Hitler, e de Amin Dada, Bin Laden. Quantos homens soberbos que caíram por causa da sua soberba? Soberba, irmãos, é um sentimento de superioridade ou orgulho exagerado. A soberba é isso, é um ar de superioridade. Você tem superioridade sobre a pessoa, um orgulho exagerado, acha que comanda a pessoa, que ordena sobre a pessoa, que manda sobre a pessoa, e principalmente se for o caso de Lúcifer, que leva um patamar e tem a autoridade superior, assim como esses reis profanos, Nabucodonosor, esses reis ímpios, porque tinham poder sobre a massa, eles acabam sendo profanos, orgulhosos e soberbos, e acham que pode dominar sobre as pessoas, espírito de Lúcifer. E o espírito de Lúcifer, irmãos, ele ataca os líderes, as pessoas que estão liderando igrejas, as pessoas que lideram outras pessoas, para que eles sejam soberbos, orgulhosos, vaidosos, pretensiosos. E isso se manifesta, irmãos, de forma arrogante, sabe? Arrogância que não glorifica a Deus, que não exalta o nome do Senhor. Vejo que as Escrituras falam sobre a arrogância ou a soberba em Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Deus detesta os orgulhosos de coração. A soberba é tão grande, o orgulho é tão grande, irmãos, que não pode se dobrar diante de Deus. O orgulho e a soberba é tão grande que ele, sendo criatura que foi feita, mas não tem a capacidade de se entender com Deus, de se resolver com Deus, de se aproximar de Deus. Sofre, peca, está debaixo de condenação, mas não se achega a Deus por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da vaidade, porque está preso o coração neste mundo, porque está preso o coração à vaidade, assim como Lúcifer. É o síndrome de Lúcifer. Eu já li um livro que fala a síndrome de Lúcifer. Ou seja, ele abrange o coração dos líderes, das pessoas que lideram. E isso atinge também, irmãos, a nós, que temos que vigiar para nós não sermos soberbos, orgulhosos, vaidosos. Ah, pastor, mas crentes sim, podem ser soberbos também. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16-9, tem 7 coisas que Deus odeia, e olhos altivos é a primeira da lista. Deus disse, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Aí ele fala, a testemunha falsa que profere mentiras, e por fim, o que semeia contendas entre irmãos. Impressionante, né? Impressionante porque o primeiro é aquele que tem olhos altivos, os soberbos, os orgulhosos. E por fim, o que Deus odeia, que é a 7ª, é o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia esse tipo de gente. Deus odeia esse tipo de crente, irmãos, que semeia contendas e que tem olhos altivos, que são soberbos.
Às vezes nós achamos que não somos soberbos, que não somos vaidosos, nós temos que vigiar com isso. As palavras devem ser moderadas, multiplicar palavras altivas é pecado. Em 1 Samuel 2,3, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas da balança. A soberba de Adão e Eva, irmãos, passaram a todos os homens. A soberba deles, por causa do pecado deles. Agora o homem sozinho não consegue se libertar desse jugo pesado. É impossível que a criatura humana consiga se libertar desse jugo tão pesado, por causa dos nossos primeiros pais. Satanás mostrou a Eva, irmãos, a necessidade de ser igual a Deus, pois foi ele quem quis desde a eternidade. Ele mostra a Eva e ele sempre quis ser igual a Deus. E o que ele queria ser na eternidade, ele passa para os nossos primeiros pais. Em Isaías capítulo 14, 13 e 14, o profeta Isaías disse: mas tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Aí Lúcifer disse: exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos confins do norte. Aí ele continua: subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É a característica dele, de querer ser semelhante ao Altíssimo. Nós temos que ter cuidado para que isso não nos atinja. Temos que ter muito cuidado com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com aquilo que vem no nosso coração. Às vezes nem aquilo está acontecendo, mas aquilo pode nos tornar altivo, soberbo, orgulhoso, vaidoso, e atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Segundo a Bíblia, irmãos, nos últimos tempos nascerá um homem arrogante que dominará o mundo, e ele será aplaudido e ovacionado por milhões na terra. Hoje nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical, e Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: ninguém de modo algum vos engane. E Paulo escrevendo aos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, ele disse: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como Deus, querendo parecer Deus. Esta criatura está para surgir na terra. É o Espírito dele que está atuando, irmãos. O homem soberbo, orgulhoso, que vai falar blasfêmias, palavras contra o Altíssimo, e ele vai querer se assentar como Deus, querendo ser adorado como Deus, por causa da sua soberba. O pecado, então, irmãos, ele atingiu toda a criatura de Deus, desde os anjos do céu. Foi ali que iniciou o pecado e a rebelião de Lúcifer. Após essa queda, Satanás lançou a proposta aos homens, irmãos, desde o Éden, como nós já falamos aqui, e eles aceitaram. Essa força, soberba, arrogância passou a todos os homens. Todos pecaram, a Bíblia diz. Por isso Caim mata Abel, por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa do trabalho de Abel, por causa daquilo que Abel fazia. Arrogância entrou no coração de Abel. Esaú, ele tem inveja de Jacó, por causa da primogenitura. José foi odiado pelos seus irmãos. Olha o coração dos homens, como foi, irmãos, a soberba passou de Satanás a todos os homens na terra. Então a soberba é algo que está no coração do homem, que está enraizado no coração do homem. No entanto, quem está em Cristo, irmãos, deve lutar com isso, contra isso no seu coração. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, não pode. Porque hoje, foi falado também na escola dominical, sabe, porém isto, Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Se referindo, irmãos, às pessoas que se dizem servir a Deus, estão entrando por esse caminho, ingratos, soberbos, blasfemos, filhos blasfemos, desobedientes, rebeldes,
que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem estudar as Escrituras, que não querem ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra, prefere a rebeldia, acha que é dono do próprio nariz, acha que é dono de si mesmo, e não ouve a voz de Deus, que às vezes Deus está usando o pai, usando a mãe, usando o esposo, a esposa, mas são soberbos, orgulhosos, vaidosos, amantes de si mesmo, disse Paulo. Nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, dias trabalhosos, irmãos. Nunca houve tanta rebeldia como nos dias que nós estamos vivendo. Quantas dificuldades para se pregar o Evangelho. As pessoas vão aos templos, às igrejas, mas não se conserta, não se resolve com Deus. Não toma posição diante das Escrituras. Não levam uma vida de santidade, de pureza, de virtude diante de Deus, para glorificar o Senhor, para exaltar o nome de Jesus. Mas às vezes acha ruim, a palavra não pode falar, o Evangelho não pode ser pregado, o Espírito não pode falar, mas é a palavra de Deus a que vai transformar a vida dessa pessoa, mas ela não sabe. Aí é perigoso a soberba, o orgulho, a vaidade, trancar o coração, fechar o coração, não dar crédito à palavra de Deus, porque são tempos trabalhosos. A soberba de Lúcifer, lá quando se rebelou contra Deus, ele está sobre a terra, está mapeando os quatro cantos da terra, e Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, gente que ama a Deus, gente que respeita a Deus, gente que obedece às Escrituras, gente que obedece à igreja, gente que leva uma vida de santidade. É esse que Jesus está vindo para buscar. E a Bíblia diz que essas pessoas vão subir nos quatro cantos da terra ao encontro dele nos ares. Mas fala-se, pode-se pregar, pode-se anunciar, terão comichão nos ouvidos, doutores para si próprio, como o evangelista ensinou hoje aqui na manhã. Querem ouvir o que me faz bem aos meus ouvidos, quero ouvir aquilo que massageia o meu coração. Por isso que há mulheres que largam os maridos, e há maridos que largam as esposas, mas depois está cheio de mensagens nas redes sociais, como se ela fosse a vítima. Aí usa inúmeros versículos bíblicos para apoiar os seus atos de mentira, de vaidade. Lúcifer, a soberba, o orgulho, está destruindo casamentos, famílias, filhos, levando a soberba para tudo quanto é lado. Uma rebeldia tremenda, e as pessoas não têm noção dessas coisas, e estão batendo no peito e querendo que Jesus volte ainda. Não entendo, mas são os fins dos tempos, e nós precisamos estar atentos em relação a isso, irmãos, e vigiar com o nosso coração. Às vezes, Deus permite que certas pessoas não tenham bom relacionamento com você, para testar o seu coração, para ver se você ama ela cheia de defeito, para ver se você a ama cheia de problema, para ver se você ama ela do jeito que ela é. Por isso que ela é imperfeita, e é por isso que ela está do seu lado. Mas você precisa compreender, não com o coração soberbo, vaidoso, mas com o coração santo, amando aquele irmão, aquela irmã, amando aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa com quem você convive, porque você precisa entender que a soberba não é de Deus, o orgulho e a vaidade não é de Deus. E isso tem destruído muitas famílias e muitos casamentos, por causa da soberba. A síndrome de Lúcifer, que está tomando conta, irmãos. Então nós temos que ter cuidado. Paulo, quando ele fala, são de 18 adjetivos negativos, que joga sobre nós. E contra a soberba, irmãos, Deus enviou a humildade para morrer na cruz. Cristo é o remédio contra a soberba, porque Cristo foi humilde. Se tinha alguém que poderia ser soberbo, era o próprio Jesus. Poderia ser ele, mas ele não quis. Todas as prerrogativas estavam sobre ele, todo o poder estava sobre ele. O que Satanás quis, Jesus rejeitou. O que Satanás desejou, Jesus se desfez e se tornou homem.
Enquanto Satanás quis ser Deus, Jesus se tornou homem. O paradoxo é muito grande, a diferença é muito grande. Esse é o nosso Jesus. E quem está em Jesus, irmãos? Tem uma nova criatura. Tudo tem solução em Jesus. Em Jesus você consegue, em Jesus você pode. Em Jesus você deixa Ele trabalhar na sua vida, no seu coração. Não há pecado de soberba, de arrogância, de vaidade, de pecado que não arranca do seu coração. Arrancou do coração dos irmãos, de milhares de crentes fiéis, e arranca do seu também. O seu preconceito, a sua vaidade, o Espírito de Deus trabalha, te santifica. Ele quer o seu corpo para morar na sua vida, para trabalhar na sua vida, para fazer de você também uma santa, um santo, uma pessoa perfeita em Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Para Satanás não teve mais jeito, mas para nós homens tem. Basta nós nos arrepender, se achegar a Ele, com humildade, com coração sincero. É a única forma de combatermos a soberba. E encerrando aqui, eu gostei muito de que foi lido hoje aqui o Salmos 51, versículo de número 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Há muita gente, irmãos, que perdeu a alegria da salvação, o prazer de ser salvos, porque não entende. Às vezes você não está fazendo nada fora do normal, mas a soberba, a vaidade, o orgulho, não deixa você ter a alegria da salvação. E Jesus quer te dar hoje a alegria da salvação. Não acha ruim com a palavra de Deus, mas deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa Ele dar a alegria da salvação na sua vida. Deixa Ele habitar no seu coração novamente, arrancar tudo que não presta, arrancar tudo que não te traz alegria, que não te traz felicidade. E é Ele que está falando com você aqui nesta noite, porque o Espírito do Senhor nosso Deus está aqui no nosso meio. Feche os teus olhos e ore a Deus comigo agora em nome de Jesus. Peça perdão dos seus pecados, peça perdão das suas falhas, peça perdão dos seus erros e deixe o Espírito Santo fluir, deixe o sangue de Cristo trabalhar no seu coração. Ninguém pode te condenar, ninguém pode apontar o dedo para você, mas Jesus estende as mãos que foram furadas na cruz sobre a sua vida. Ninguém te condena, não tem pastor, não tem ninguém que pode te condenar. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua graciosidade e misericórdia, meu Pai. Que o Espírito do Senhor nos ajude, ó Deus, que o sangue de Cristo venha nos purificar de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. Que toda soberba, toda arrogância, toda malícia venha sair dos nossos corações, ó Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor venha nos dar alegria da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, trabalha no coração da sua filha. Ó Deus, trabalha no coração do seu filho, do seu servo, da sua serva. Trabalha, meu Deus, de maneira especial, de forma gloriosa, que nós homens não iremos compreender, mas nós sabemos que é uma obra do céu. É uma obra do Espírito, é uma obra do teu Filho Jesus, que derramou sangue lá na cruz. Meu Deus, trabalha de forma poderosa na vida deste irmão, desta irmã que entrou aqui nesta porta, nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aumenta a fé, aumenta a esperança, a alegria neste coração, tirando a tristeza, toda a dureza, toda a frieza, tudo aquilo que não te glorifica. E em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor volta a alegrar este coração. Seja conosco a sua bondade e misericórdia, Pai. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Passa a palavra ao evangelista Sérgio.